Boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aqui fazer mais uma aula com vocês, dando continuidade, né, ao nosso estudo das patologias das anormalidades radiológicas. Falei boa noite, porque nós estamos filmando agora à noite, para postar amanhã cedo para vocês. Então, dando a continuidade, hoje nós vamos falar sobre os aspectos radiográficos das periapicopatias. As lesões do periápice desenvolvem-se principalmente a partir de inflamações diretas da polpa, e as causas mais comuns que levam às alterações pulpares são o acúmulo de bactérias por lesão de cárie ou traumas dentários, levando a inflamações e ou infecções pulpares que, se não tratadas adequadamente, progridem para uma necrose pulpar, atingindo os tecidos periodontais e apicais do dente envolvido. Por isso que é importante nós sempre estarmos atentos à nossa análise das nossas radiografias, porque muitas vezes o paciente vem para analisar um dente 35, você fez uma radiografia dessa região e passa descuidado lá, um pouco de uma cárie no dente vizinho, no 34, por exemplo, que você não analisou legal. Ele volta de uma próxima vez e com uma imagem, muitas vezes, que você radiografa novamente para o trabalho que você fez, e você vai ver uma imagem radiolúcida no periápice do dente. Muitas vezes porque evoluiu essa cárie, não foi bem tratada, existia uma cárie lá, essa cárie não foi vista, não foi observada, e isso evoluiu para uma necrose pulpar. A intensidade da lesão pulpar, para que possa levar à necrose, depende principalmente da natureza do agente agressor, que seria a injúria física, química, térmica ou bacteriana, e da intensidade desses agentes e da capacidade de defesa do organismo. E sempre, o tratamento vai ser endodôntico. As lesões inflamatórias, elas envolvem os átomos dos elementos dentários e têm a capacidade de promover a lise ou a destruição do tecido ósseo naquela região. E dessa diminuição da densidade óssea ou a perda da substância óssea favorece e facilita a penetração do feixe de raio-x, originando, então, a formação de imagens radiolúcidas. Então, quando a gente observar uma imagem radiolúcida na região do tecido ósseo, então vocês imaginam que já houve destruição daquela parte óssea, aquela parte mais mineral do dente. Por isso que nós estamos conseguindo observar melhor uma imagem radiolúcida no periápice. A primeira manifestação radiográfica da instalação de um processo inflamatório no periápice do elemento dentário corresponde ao aumento da membrana periodontal, do ligamento periodontal e o rompimento da lâmina dura. Então, muitas vezes, o processo inflamatório, inicialmente, nós não conseguimos observar nesse processo alguma imagem radiográfica, o que vai nos levar a entender que existe algum processo inflamatório radiograficamente é exatamente aquela lâmina dura que eu tanto falo para vocês. Observe, lâmina dura, olha o contorno dela no dente todo, olha o ligamento periodontal que é radiolúcido, a lâmina dura é radiopaca. Quando você vê um rompimento, uma não continuidade dessa lâmina dura, aí nós já temos um processo inflamatório instalado nesse dente, né? Entretanto, passada essa fase inicial e persistindo o processo inflamatório, se observa uma área radiolúcida de contornos difusos, associado ao periápice dentário, desvitalizado. Então, a evolução do processo inflamatório, de uma pulpite, de uma inflamação muitas vezes reversível, ele evolui para a desvitalização do dente, para a necrose pulpar. E aí sim, nós vamos ter, de acordo com o tamanho da área e o grau de radiolucidez, de acordo com a desmineralização causada no osso, o tamanho da lesão que a gente vai observar. E aí, dependendo da intensidade do agente inflamatório, do tempo do agente de agressão e da defesa do organismo, nós vamos ter algumas características radiográficas dessa lesão. E seriam a característica de radiolucidez ou de radiopacidade.
E as imagens radiolúcidas, eu preciso sempre observar a forma dessa lesão, o contorno dessa imagem, né, dessa forma da imagem, o contorno da imagem, a periferia e a estrutura da lesão. O que seria isso? A forma, ela vai ser de acordo com o número de lojas provocadas por essa lesão. Nós vamos estar entendendo melhor isso nas próximas aulas. O contorno e periferia, os limites dessa lesão, como eles são? Eles são difusos? Eles são regulares? Irregulares? Como estão definidos? Eu consigo enxergar muito bem aonde está? Vocês já puderam ter oportunidade de ver alguns casos em que eu enxergava lá, mas vocês, aonde? Eu não enxergo. Porque eles não estão definidos ainda. Não é? E a estrutura dessa imagem que eu estou vendo. Ela tem a presença de trabeculado ósseo? Ela tem zonas de mineralização ou desmineralização? Como está essa estrutura? Como ela está ali colocada naquele ápice? E para nós fazermos o estudo dessas imagens radiográficas, nós temos dois pontos de vista a seguir. Os processos inflamatórios associados ao ápice do elemento dentário, que vão ser três: os abscessos, os granulomas e os cistos. E, em segundo ponto de vista, os processos inflamatórios que envolvem o periápice do elemento dentário, mas podem afetar o osso, que são as osteomelites, que vão ser a foco de um estudo que nós vamos fazer mais para frente, de uma forma escrita, de uma forma de um caso clínico, para vocês poderem trabalhar com a pesquisa das osteomelites. Aqui nós vamos abordar os aspectos radiológicos do abscesso, do granuloma e do cisto. O abscesso. O aspecto, olha, vocês veem essa imagem, né? A destruição que está tendo aqui desses dentes. Aqui nessa seta preta nós vamos ver radiolúcida, imagem radiolúcida do ligamento periodontal, e aqui eu vou ter o contorno da lâmina dura do dente. E o aspecto radiográfico do cisto, do abscesso, é uma imagem radiolúcida de bordas mal definidas e difusas. Como vocês começam a observar aqui nas setas verdes, o que eu vou falando e vocês vão observando. Com tamanho e formas variáveis, localizado na região periapical de dentes sem vitalidade pulpar. Clinicamente, observa-se a presença de fístula, que são vias de drenagem por onde vai sair o aspecto purulento da patologia. Poderá ser observado também espessamento do periacimento apical ou mesmo uma área radiolúcida de rarefação difusa no osso alveolar, podendo variar desde uma pequena lesão até maior perda óssea. A reabsorção externa da parte apical da raiz pode também ser eventualmente observada e o dente envolvido responder negativamente ao teste de vitalidade pulpar. Então, vocês já viram na aula passada as reabsorções externas, que a gente observa, a reabsorção externa desse dente e a imagem difusa do abscesso. Aqui, uma imagem clínica de um abscesso crônico. Isso aqui é a fístula, dois dentes, né, totalmente grande destruição. E aqui foi colocado um cone de gutapercha para localizar a região ou qual dente, né, tem dois dentes que estão com destruição, qual deles é que está tendo a fístula. E aqui nós vemos a imagem também do abscesso, de uma forma muito difusa, uma imagem radiolúcida. Granuloma. Observando aqui a imagem, secundária aqui nesse lateral, que dente é esse mesmo? Aspectos radiográficos. Área radiolúcida de formato circular ou ovoide, de tamanhos variáveis, bem delimitada, podendo estar ou não circundada por um halo radiopático. Tal área representa a formação de tecido de granulação como resposta primária do organismo aos processos inflamatórios que acometem a polpa dentária. Os aspectos radiográficos não são suficientes para o diagnóstico diferencial entre um granuloma e um cisto periapical, necessitando-se de critérios histopatológicos para histopatológicos. Radiograficamente, apresenta-se como uma imagem radiolúcida, unilocular e circunscrita, de forma oval ou esférica, com diâmetro normalmente não ultrapassa 10 milímetros, estando sempre associada ao ápice de um dente desvitalizado. Então, aqui a gente observa a imagem
que ela é delimitada, mas ela não tem um halo radiopaco aqui. Então, eu nunca posso dizer que essa imagem, embora seja muito parecida, seja um cisto. Quando eu tiver uma imagem de um cisto, ou se é cisto ou se é granuloma, o que vai falar mais alto, o que vai diferenciar é o que está escrito aqui. São os critérios histopatológicos. Aqui mais uma imagem do granuloma. Você observa que ele é bem delimitado, ele não é difuso. Essa imagem radiolúcida mais intensa aqui no meio da lesão, onde está a seta, é onde nós podemos observar uma lise óssea maior, uma destruição óssea maior. Cistos. Então, a gente observa aqui uma imagem bem grande de um cisto, uma imagem bem radiolúcida e bem circunscrita. Aspectos radiográficos. Área radiolúcida circular ou ovoide, com margens bem definidas e, na maioria das vezes, circundada por um halo radiopaco. Localiza na região periapical do dente sem vitalidade pulpar, pode ser de tamanho maior e, às vezes, maior que 6 centímetros de diâmetro. Radiograficamente, caracteriza por lesão radiolúcida unilocular de forma esférica, então, o formato dela, a estrutura dela e a organização. Por osteogênese, circunscrito por uma osteogênese reacional, que é o quê? A consequência da tentativa de defesa orgânica associada ao periápice de um dente desvitalizado, podendo a coroa estar escurecida em alguns casos. Por se tratar de uma alteração crônica, os fenômenos relacionados à dor não são observados, além de não existir fístula, porém, pode produzir avaloamento das corticais. Uma das diferenciações, diagnóstico diferencial do cisto e como ele aumenta de tamanho, ele pode afastar as raízes. Então, muitas vezes você olha o dente e, como o caso aqui, esse aqui está bem destruído, mas houve uma divergência das raízes devido ao tamanho do cisto. Aqui também pode observar que aqui o halo radiopaco, ó, essa linha radiopaca, que é a osteogênese reacional. E aqui a imagem clínica do tamanho do cisto. Então, é isso. Hoje nós vamos ficando por aqui. Na próxima semana nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Muito obrigado. Um bom dia a todos vocês. Amanhã.